Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para messes, ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, e nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas orientações para levar comunhão para os enfermos. Uma das funções ou missão mais importante dos messes é a de levar comunhão para os enfermos, para os doentes. E por isso alguns procedimentos são muito valiosos para o zelo com a Eucaristia, para a acolhida com o doente e, sobretudo, porque essa missão também é uma missão de evangelização. Então, se você quer saber mais sobre este tema, fique no vídeo até o final. E eu já peço de antemão, como faço em todos os vídeos, se você assiste a meus vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva, não custa nada, é só você apertar ali uma teclinha que tem embaixo e inscrever-se. E se você quer receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, você clica num sininho que tem ali e toda vez o YouTube vai entender que você está acompanhando o canal e quer saber quando tem vídeos novos, então ele já vai dar uma indicação para você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com a equipe de messes da sua paróquia, com pessoas que querem conhecer mais sobre procedimentos nesse ministério. Vamos lá então com o tema. Algumas orientações para levar a Eucaristia aos doentes. Eu lembro que eu já fiz outros vídeos com este tema, tratando de outros aspectos. Então, se você quer conhecer mais, entre ali na playlist do canal, que tem um bloco de vídeos só para messes. Ali você vai encontrar muitas orientações, inclusive também orientações de visita a doentes. Mas vamos lá então com alguns procedimentos que eu considero muito importantes. Muitas pessoas perguntam de quanto em quanto tempo se deve levar a Eucaristia para um doente. Bom, isso depende de cada realidade, de cada caso, porque há lugares que a Eucaristia é levada semanalmente, outros a cada 15 dias, há lugares que é uma vez por mês, e tem lugares que leva mais de uma vez por semana. Então veja aí na sua paróquia qual é a orientação da sua paróquia, de quanto em quanto tempo você deve levar a Eucaristia para o doente. Eu penso que vejo como importante, ou semanalmente ou quinzenalmente, mas combine com a família, porque às vezes a família também não quer receber toda semana a visita do messe, pode se tornar um incômodo, etc. Então tudo depende do diálogo, né? Como é a realidade da sua paróquia, a orientação da sua paróquia em relação a esse procedimento, e a questão da família. Porque às vezes a paróquia orienta, olha, leve semanalmente, mas a família prefere que venha quinzenalmente. Então você vai escolher, olha, eu vou levar quinzenalmente para aquele doente, porque o doente ou a família quer receber a cada 15 dias e não toda semana. Então isso varia muito, né, de cada realidade. Depois eu aconselho que você faça uma visita antes ao doente, antes de levar a Eucaristia. Por que é importante você ir uma vez antes, sem a Eucaristia, para você conhecer o doente, para você conhecer a família do doente, para você saber que quando você vai chegar àquela casa, o que é que você vai encontrar naquela casa. Então não vá pela primeira vez já levando a Eucaristia que o doente pediu, que a família pediu, sem antes fazer uma visita à família. Então, todo messe prudente, quando vai começar a visitar um doente, ele deve antes ir conhecer o doente e a família do doente, a casa onde o doente vive, para saber, olha, esse espaço que eu tenho. E nessa visita prévia, você já vai dar algumas orientações para o doente e para a família do doente. Quais orientações são importantes de dar previamente, que vai ajudar a preparar quando você chegar com a Eucaristia? Primeira coisa é você saber de quanto em quanto tempo você quer receber a Eucaristia. Depois, pergunte para o doente se ele gostaria de receber a confissão, porque é sempre importante
que antes de levar a Eucaristia, o doente se confesse. Então, você vai lá com um caderninho, anota, olha, o doente ainda não se confessou. Então, você vai no expediente paroquial, fala com o padre ou com a secretária, fala, eu vou começar a levar a Eucaristia para um doente, o doente ainda não fez confissão, agende uma confissão antes. Aí o padre vai à casa desse doente para ouvi-lo em confissão. Isso é muito importante. Só depois você leva a Eucaristia. Então, a orientação é essa, que o doente faça uma boa confissão antes de receber a Eucaristia. E aí você aproveita e fala para o doente também que o padre vai levar a unção para ele. Porque muita gente tem receio da unção dos enfermos, achando que já vou morrer porque recebi a unção. Hoje não tem mais essa conotação. A unção dos enfermos não é só para as pessoas que estão na iminência da morte, que estão aí agonizando para morrer. Não é. A unção dos enfermos é para todas as pessoas enfermas, de qualquer grau de enfermidade. Então, antes de começar a levar a Eucaristia, você deve também preparar o doente para a confissão e para receber a unção dos enfermos. Porque quando o padre for visitar o doente pela primeira vez, para levar a Eucaristia, a confissão para ele, o padre já leva a unção dos enfermos, porque isso você não pode fazer, Messi. Você não pode ouvir confissão do doente. Você não pode ungí-lo com a unção dos enfermos. É só o padre. Então, essa visita prévia do padre é importante. Por isso que é bom visitar antes o doente. Saber se ele se confessou há muito tempo, se ele gostaria de receber a confissão e a unção dos enfermos. Depois também com a família você dá algumas orientações. Entre as orientações com a família, você combine o dia e a hora que você vai, a família já está preparada, esperando. Oriente a família, deixar preparado, já combinou o dia e o horário, deixa preparado uma mesinha com uma toalha branca, com um crucifixo, com uma vela acesa ou acenda na hora que você chega, com uma vasilha com água, um copo de água ou uma tigelinha com água para você purificar as mãos naquele momento antes de você dar a Eucaristia para o doente. Oriente a família que quando você chegar, você gostaria que quem tivesse presente na casa participasse da oração. Porque às vezes o mestre vai levar a comunhão para um doente e faz a oração sozinho, só o mestre e o doente. E tem gente em casa, tem pessoas na casa e ignoram a presença da Eucaristia. Essa orientação é importante de ser dada antes, né? Então, se a família pediu a Eucaristia para o doente, ela tem que ter um mínimo de receptividade com o ministro que vai levar a Eucaristia, que vai levar a unção, que vai ouvi-lo em confissão. Então, no caso do Messi, é importante que toda vez que o Messi vai até essa família, que quem estiver presente na casa participe da oração. A não ser que o cuidador seja de uma outra religião e ele não queira participar. Aí, então, tudo bem, você tem que respeitar. Mas se o doente tem um cuidador que é católico, se tem alguém da família que é católico, que está presente ali, deveria participar do momento de oração. Eu estou ocupado na cozinha. Se você não tem 10 minutos, 5 minutos para rezar com aqueles que estão ali, então também você nem merecia estar recebendo a comunhão na sua casa. Então qualquer pessoa que pediu que leve a Eucaristia para um doente, ela deve participar daquele momento de oração. E isso você combina previamente. Por isso que é importante essa visita prévia. Além disso, na visita prévia, você já vai ter uma noção do espaço da casa, onde você vai estar chegando, quem são as pessoas que vão te receber. Você já sabe, vai saber quem é o doente também. E aí você vai perceber, olha, o doente está lúcido. Se não estiver lúcido, ele não precisa receber a comunhão. Às vezes a família pede para levar a Eucaristia para um doente e o doente não está com as faculdades mentais em dia. Se não está, não deve receber a comunhão. Aí você conversa com a família, diz, olha, esse doente não precisa receber comunhão, nem confissão. Ele pode receber a unção dos enfermos. Nós vamos agendar com o padre para trazer a unção dos enfermos para esse doente.
Então isso também você vai ver previamente. Ou o doente não consegue engolir, quer receber a Eucaristia, mas ele não pode engolir. Já vi ministros fazendo malabarismos, dissolvendo a Eucaristia na água para dar para o doente. Isso não pode, não deve ser feito. Essa orientação deve ser dada na paróquia, mas eu acho que não é dada, porque eu já vi ministros fazendo isso. Então, você viu que o doente não pode engolir, está se alimentando por sonda, ele não precisa receber a Eucaristia, ele vai receber a unção dos enfermos que o padre vai levar. Então, todas essas e outras situações, você vai detectar numa visita prévia. Aí sim, você vai agendar os dias, os horários que você vai levar a Eucaristia para o doente. Lembrando que a Eucaristia para o doente é chamada de viático. Grave esse nome. Viático vem de viagem. Eucaristia para viagem. Você vai sair da sua casa e da igreja, portando a Eucaristia para transportá-la até o enfermo. Por isso que se chama viático. Inclusive tem uma bolsa própria que o mestre deve levar quando ele vai visitar o doente, chamada bolsa viático. É ali que você vai colocar a Eucaristia, para você levar, para não estar levando numa sacola de supermercado, para não estar levando numa mochila. Então você vai levar a Eucaristia na bolsa viático, que a paróquia deve providenciar para você. E dentro dessa bolsa você vai colocar a teca com a Eucaristia, que é aquele recipiente, aquele vaso sagrado, onde a Eucaristia vai dentro. Se tiver acompanhante que não pode ir à missa, você leva mais de uma Eucaristia, porque se o acompanhante está ali, ele não, é católico, não pode ir à missa, você vai levar também uma Eucaristia para o acompanhante, para a pessoa acompanhante, se ela for católica. Por isso também na visita prévia você vai saber, olha, a pessoa doente tem um cuidador, ela tem um acompanhante, uma pessoa acompanhante, e essa pessoa é católica, não pode ir à missa porque está ocupada com o doente. Então ela deve receber a comunhão também. Então você vai levar não uma, mas 2 Eucaristias na teca para essa pessoa também. E depois dentro dessa bolsa viático você vai levar o sanguíneo, vai levar o corporal, para poder ali na hora estender. São coisas que você vai levar. Se a família não providenciar vela, toalha branca, você leva tudo isso numa bolsinha. Você mesmo já leva. Até o fósforo você pode levar para acender a vela, porque às vezes você chega num lugar que a família não providencia nada, nem um fósforo para acender a vela. Então você já vai munido de todos esses materiais que você precisa para ali fazer uma boa celebração com o doente. E tome cuidado também, que é muito importante, como é que você vai vestido, né? A pessoa, o mestre deve ir vestido adequadamente, visita doente, tá? Não pode ir de qualquer jeito. Lembrando, qual que é a veste que você usa para distribuir a comunhão na missa? É a mesma. Você vai usar o jaleco branco de messe, você vai usar uma calça preta e um sapato confortável, né? Vai vestido decentemente mas está muito quente, então pelo menos leva o jaleco no braço, você coloca lá na hora que você vai distribuir a comunhão. Se você não quiser, está numa região muito quente, vai caminhando, vai transpirando, então eu não vou colocar o jaleco para sair da igreja, que eu fui pegar a Eucaristia. Então você pode colocar lá na hora, não tem problema nenhum, mas é bom você levar o jaleco para que na hora que você vai distribuir a comunhão, você coloque o jaleco. Isso mostra um respeito, um cuidado, um zelo com a Eucaristia. É nos pequenos gestos que nós revelamos o zelo que nós temos com a Eucaristia. E eu penso que fica bem para os mestres se portarem desta maneira. Depois também, outra coisa importante você, quando vai levar a Eucaristia, chame a família para rezar junto, né? As pessoas que estão na casa, que você já sabe que se são católicas ou não, chame. Às vezes a pessoa tem uma certa timidez e ela não toma iniciativa própria de rezar junto com você. Então, convide as pessoas para rezar. E quando você chegar à casa do doente, se a mesa não estiver preparada, você prepara a mesa. Se a mesa estiver preparada, você chega e já coloca a Eucaristia sobre a mesa. Faz uma breve exortação, um convite, então, para as pessoas, para a oração. Siga sempre o roteiro que a diocese te passa. Tá? Todas as dioceses e paróquias têm um roteiro próprio que os mestres utilizam para
hora da distribuição, a hora de levar a comunhão para o enfermo. Então, leve o roteirinho da sua paróquia, da sua diocese. Eles têm pequenas variações de uma paróquia para outra, ou de uma diocese para outra, mas siga sempre o roteiro. Eu já vi roteiros que são bem extensos, né? Com leitura, mais de uma leitura bíblica, com ato penitencial, com preces. Você vai avaliar a situação. Se você perceber que o doente não está bem e que aquele roteiro é muito longo, vai dar meia hora de celebração, não faça, abrevie. Por quê? A sua visita é para doente, é como visita de médico. Você vai lá não é para causar um incômodo para o doente. Então, o bom senso do mestre tem que estar aguçado. Você precisa ter esse bom senso de perceber se a sua presença ali não está ficando cansativa, não está sendo um incômodo. Lembre-se, você está visitando doente, a gente não pode se estender muito numa visita a doente, porque ele vai se sentir desconfortável, ele tem necessidades fisiológicas, biológicas, que às vezes a presença de uma visita de um estranho ali incomoda. Então tenha esse cuidado também. Seja o mais breve possível, sem ser relapso com os cuidados. Isso é importante. E é um bom senso que cada um deve perceber, né? Falar, naquele doente eu posso parar um pouquinho mais, nesse daqui um pouco menos. Hoje eu devo parar um pouquinho mais, porque o doente quer conversar. Amanhã, no outro dia, eu paro menos, porque o doente não está se sentindo muito bem. É você que tem que ter essa percepção. Não existe um manual dizendo que você tem que comportar igual com todo mundo. Claro que não, mas dependendo de cada situação, de cada realidade, de cada doente, é o seu comportamento. Então tenha sempre esse cuidado. E quando encerrar as orações, a sua visita, já lembre, olha, vou voltar tal dia, tal hora, tudo bem com vocês? Podemos voltar na quinta-feira, às 16 horas. Então você vai combinar o dia e a hora da próxima visita. E guarde sempre o contato da família, né? Um telefone da família, para que a família, se caso, olha, hoje nós não vamos poder receber a Eucaristia porque aconteceu um imprevisto, o doente precisou ir para o hospital, ou tivemos que viajar. Então, para você manter um contato com a família, é bom que você tenha um telefone, né? Um celular, um WhatsApp dos doentes que você visita, ou da família do doente, para você ir comunicando sempre com essas pessoas. Mantenha um estreito laço com as famílias. Se você visita 5 famílias, mantenha estreito laços de amizade, de conversa com essas 5 famílias. Forma uma comunidade com essas famílias de doentes que você visita. Isso é muito valioso. Isso cria laços de comunidade, você está sendo igreja nesse momento. É muito bela essa missão que você desenvolve e por isso você, mestre, é tão importante na nossa igreja. São coisas que nós, padres, não podemos fazer o tempo todo, nós fazemos de vez em quando. Agora, são vocês que são nossos braços, que vão até essas famílias como extensão da igreja, como gesto do padre. Quando você vai a essa família, é a igreja que está indo lá. Então, lembre-se sempre disso, você é o representante oficial da igreja, você está indo em nome da paróquia, em nome do padre, em nome da diocese, em nome do bispo, visitar aquele doente. Por isso você é muito importante, mestre, nessa missão. Então, são essas recomendações que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. E se você tem outras dúvidas também sobre visita a doentes, pode deixar aí embaixo, no momento oportuno, eu faço outro vídeo respondendo as dúvidas que surgirem aí em relação à visita a doentes. Imagino que muitas dúvidas, de acordo com a realidade que você está, possa surgir. Então, deixa aí suas dúvidas também. Por hoje é isso, deixo o meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com os mestres da sua comunidade e seus amigos que atuam como ministro da Eucaristia. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.